Desde o primeiro minuto de adoração, desde o primeiro minuto que nós entoamos o primeiro inário, desde o primeiro minuto que nós entoamos o primeiro louvor ao Senhor, o Espírito Santo de Deus se fez presente no nosso meio, nos agraciando justamente com a sua graça, com a sua nuvem de poder, com a sua misericórdia, falando conosco de maneira sobrenatural. Se o culto acabasse agora, irmãos, nós estaríamos já satisfeitos da presença de Deus, porque Deus, Ele falou com cada um, com aquele que abriu os seus ouvidos e entendimento para ouvir a sua santa palavra, e Ele vai continuar falando, porque conforme a gente disse no início do culto, quando nós abrimos um culto de adoração, quando nós começamos um trabalho na igreja, o primeiro a se fazer presente nesse trabalho é o Senhor. O primeiro a se fazer presente no lugar de adoração é Ele, porque só Ele é digno de estar recebendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor que você e eu temos que devolver para Ele, que você e eu temos que ministrar diante do altar do Senhor a graça de poder glorificar o seu santo nome, porque só Ele é digno de adoração. E o Senhor, Ele nos devolve através de graça, através de misericórdia, através de bênção, aquele pequeno louvor que a gente entoa para Ele na direção do céu, aquele pequeno louvor que a gente muitas vezes tímido, muitas vezes ressabiado, muitas vezes sem saber que nós temos legalidade para adorá-lo, a gente entrega ao Senhor e o Senhor fica olhando dos altos céus, você olha para dentro de você e vê que realmente você está sendo sincero. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro segundo escreveu Ezequiel, no capítulo 14. Glórias a Deus. Nós vamos fazer menção de umas pequenas passagens que o Espírito Santo falou ao nosso coração, para que a gente possa compreender as maravilhas que a palavra de Deus tem para nos mostrar nessa noite. Nós estamos justamente com um propósito aqui nesse lugar de adorar ao Senhor, independentemente da condição que você veio, independentemente da tua situação diante do mundo. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus está aqui para te renovar, para te enaltecer, para restabelecer o teu ministério e para fazer com que você se mantenha de pé diante da sua presença. Porque Deus, Ele não chama nenhum caído, Deus não chama nenhum qualquer para servir. Ele levanta aquele que está caído no pó, Ele levanta aquele que olha para si mesmo e diz: eu não tenho condição. Ele diz: você tem. Você tem condição de crescer, você tem condição de justamente me render toda a honra, toda a glória com legalidade, e você tem condição de fazer a minha obra na terra. Ezequiel capítulo 14, versículos 13 e 14. Quem achou, diga amém. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e te pedimos, Senhor, que o Senhor ocupe justamente esse lugar santificado para falar conosco, Senhor, através da ministração da tua palavra, Senhor. Nós não viemos aqui para ouvir cantores, para ouvir pregadores, nós viemos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Então abre cada coração nesse lugar, abre cada entendimento, para que nós possamos compreender a tua santa palavra, Pai, e fala conosco, porque nós somos carentes da tua voz, nós somos carentes da tua presença e da tua graça, Senhor. Por isso estamos aqui. E ocupa, Senhor, esse lugar de pregação, para que o Senhor fale conosco através da autoridade do teu Santo Espírito,
usando esse vaso, Senhor, que humildemente se faz a tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, o Senhor Deus, Ele começa a ministrar uma palavra sobre nós que a gente, à primeira vista, observa, e uma palavra muitas vezes dura. É uma palavra que fala justamente que se a terra pecar contra Ele, pecado de rebelião, Ele vai fazer com que aquela terra seque, com que os animais morram e com que não nasça uma flor que seja naquela terra, simplesmente porque a terra se rebelou contra o Senhor Deus. E Ele ainda fala que se levantassem 3 homens sobre aquela terra, os 3 homens que Ele dá testemunho, os 3 homens que Ele considera como homens de fé, como homens fiéis à sua palavra, como homens que dão honra ao Senhor através das suas vidas. Esses 3 homens, pela sua justiça própria, eles salvariam somente a sua alma, mas não o seu corpo, porque eles também morreriam nessa terra. E a gente começa a refletir sobre essa palavra, e a gente começa a ter temor dessa palavra, porque o Senhor está falando justamente sobre um dos maiores pecados que o povo cristão pode cometer diante de Deus, que é o pecado de rebelião, que é o pecado de entristecer Deus nessa caminhada em direção aos céus. Quando você olha diante da sua palavra, diante da sua obra, e diz: eu não vou fazer, eu não quero participar, eu não vou. E Deus, Ele olha para a tua vida e para a minha e começa a analisar a tua vida e o teu relacionamento com Ele, e vê que você está se secando, porque simplesmente você não quer cumprir o princípio primeiro da obediência. Você não quer cumprir o principal princípio de comunhão com Deus, que é justamente obedecer a sua santa palavra. E muitas vezes, irmãos, a gente olha a situação, olha a dificuldade, olha a nossa realidade em volta e diz: vai dar trabalho demais. É mais cômodo eu estar na minha zona de conforto, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, do que ir num culto que dá 2 pessoas, do que fazer uma obra que tem que sair no sol quente, do que fazer uma visita que muitas vezes é para um irmão, que aquele irmão não merece aos nossos olhos. Para que eu vou lá? Para que eu vou levar uma palavra para aquela pessoa que não quer compromisso com Deus? Eu quero. E Deus olha para o nosso coração e diz: meu filho não te ensinou isso. Não foi isso que o meu filho pagou aquele preço de sangue pela tua vida, para que você se secasse, para que você olhasse para a tua justiça e começasse a julgar o teu próximo, o teu irmão, olhando para ele dizendo: ele é um perdido, ele é um pecador, ele não merece que eu vá, ele não merece que eu faça a minha parte. E o Senhor está dizendo: eu farei que de ti nada frutifique, porque você se secou, você entrou justamente num pecado de rebeldia diante de Deus, e esse pecado faz com que a gente quebre o relacionamento com o Senhor. Porque nós dizemos a Deus: eu não quero fazer a tua obra, eu não quero participar daquilo que você me colocou, eu não quero continuar te servindo nessas condições. Poderia estar melhor, e quando estiver melhor eu te sirvo. Pode estar justamente tudo conforme deve ser, aí eu vou. Quando o conjunto estiver cheio, quando as pessoas estiverem afinadas, quando todo mundo estiver consagrado, aí eu me sento e vou te servir. Aí seria muito bom, irmãos. Mas o Senhor nos dá a honra de servi-lo no deserto. Ele coloca um banquete, uma mesa diante de ti, num lugar que não tem nem pão nem água, mas Ele te deixa um banquete para que você se sirva, quando você sabe o Deus que você serve. E eu gostaria, irmão, justamente de falar desses 3 homens, sucintamente, porque o tempo já se faz. Mas eu gostaria de tecer os comentários que fizeram com que Deus desse testemunho desses 3 homens. Primeiro, Noé. Noé, num tempo que a Bíblia não registra qual foi. O tempo que Noé foi chamado por Deus como um homem justo, como um homem reto, como um homem sincero e fiel. Ele foi chamado para servir a Ele durante 120 anos, pregando a mesma palavra: convertam-se dos seus maus caminhos, porque o Senhor vai descer juízo sobre a terra. Porque o Senhor vai descer um juízo que vai matar a todos que não se converterem.
E não foi um mês, não foi 12 meses, não foi 120 meses, foram 120 anos pregando essa mesma pregação. E a gente olha, irmãos, nós estamos aqui há um ano e continua tudo do mesmo jeito, pelo contrário, parece que piorou. A gente olha para a nossa realidade, ao invés de eu crescer, eu estou do mesmo jeito, eu não estou evoluindo. Eu poderia estar cantando mais, eu poderia estar pregando mais, eu poderia estar evangelizando mais, mas eu estou na mesmice, e só faz um ano. E a gente olha para a vida desse justo, ele passou 120 anos pregando a mesma mensagem, e não se converteu ninguém que não fosse a sua família, não se converteu ninguém se não fosse a sua mulher, os seus 3 filhos, e por tabela as suas 3 noras, porque ele creu na palavra do Senhor. E todo mundo passava por Noé e via ele construindo aquela imensa arca e dizia: tu é doido, Noé? Tu estás construindo um barco para quê? Esse aqui nem rio tem, não tem mar, como é que tu vai transportar essa grande nave aí sobre as águas se água não tem? E Noé disse: meu Deus mandou eu fazer, eu vou fazer. E ele fez. E 120 anos depois que o Senhor começa a tecer juízo sobre a terra, aquela terra começa a se inundar de altas águas, de águas que começaram a fazer com que aquele barco começasse a se mexer. E Noé entrou naquela arca junto com a sua família, com os seus filhos, com as suas noras e com os animais que o Senhor mandou que fossem em casais entrando naquela arca. E ele salvou aqueles que acreditaram na sua palavra, aqueles que acreditaram através da fé numa promessa de Deus. E aí se levantou, anos depois, um outro justo chamado Daniel, exatamente 605 anos antes que Jesus nascesse. E esse homem chamado Daniel, ele foi ainda jovem, levado como escravo para um lugar que era um lugar de sofrimento, que era um lugar de escravidão. Mas ele disse não às coisas do rei. Ele disse não às coisas da Babilônia e disse: eu prefiro servir ao meu Deus mesmo que eu padeça, mesmo que eu morra, mas eu não abro mão da comunhão com Deus, eu não abro mão da minha fé. E aquele jovem foi crescendo, foi amadurecendo, foi passando por situações que a gente não conseguiria de maneira nenhuma passar, nem pela prova de estar diante do rei e dizer: eu não como da tua comida, eu não bebo da tua bebida, eu não te sigo porque eu sigo ao único Deus. E aquele jovem, ele foi passando por 3 reinos como maiorais daquele reino. Ele passou pelos 3 maiores reinos, Medo-Persa, mas ele não abriu mão da sua fé. 3 vezes por dia Daniel orava, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 6 horas da noite. Ele se ajoelhava, não importasse onde ele estivesse. 9 horas da manhã, ele se prostrava em direção a Jerusalém, em direção ao templo que foi destruído na sua mocidade. E ele orava aquele Deus, porque havia uma palavra que dizia: aonde o meu povo estiver, que orar em direção a Jerusalém, que orar em direção ao templo, eu ouvirei e eu sanarei a sua dor. E Daniel não abriu mão um dia sequer de fazer as 3 orações ao Senhor. E ele chega agora diante de uma situação na sua velhice, que o próprio Deus chega diante de Daniel e o chama justamente de pessoa muito desejada, de pessoa muito querida por Deus. Ele com 80 anos de idade, ele não conseguia ficar nem em pé, ele ficou de quatro diante do Senhor, e o Senhor dizendo: Daniel, Deus te adora, Daniel, Deus te deseja, porque você é fiel, você é reto, você é justo, e você se manteve nessa comunhão e nessa fé até hoje. E Deus, ele vai estar justamente sempre te ouvindo. Faz 21 dias que você jejuma, faz 21 dias que você pede a Deus uma resposta, mas na hora que você desejou uma resposta do Senhor, eu fui enviado por Deus no primeiro dia, mas a potestade do ar, eles me seguraram para que eu não desse a tua resposta. Mas Deus, ele mandou no primeiro dia que você orou a resposta que você precisava, porque você é muito desejado. E ele chega agora falando de um outro justo chamado Jó, um homem que Deus dá testemunho diante de Satanás. Satanás vai arrodeando a terra, percorrendo toda a terra, e chega diante de Deus, e Deus disse: viste meu servo Jó, servo fiel, justo, temente a Deus,
que se desvia do mal. Aquele jovem que estava ali, diante da situação que ele estava, de ver os seus 10 filhos totalmente corrompidos. Seus 10 filhos que aproveitavam de tudo que o pai tinha para fazer orgias, para fazer festas, para comer, para beber. E o pai todo dia que ele visitava os filhos e via o filho na perdição, ele oferecia holocausto a Deus, porque ele sabia que os filhos estavam fora da comunhão, mas ele orava pelos filhos. E Satanás começou a destruir aquilo que para ele era muito importante. No único dia ele arrancou toda a sua riqueza, arrancou seus filhos, arrancou a sua saúde, arrancou tudo que para ele era mais precioso, mas não arrancou o principal, que era a sua fé. Aleluia, glória a Deus. Jó continuou, mesmo diante das afrontas do inimigo, mesmo diante dos dedos estirados em rista em sua direção, dizendo: Jó, tu pecasse, tu só estás passando por isso porque tu estás em pecado, tu só estás passando por isso porque tu blasfemaste contra Deus. E seus amigos, aqueles que comiam e que bebiam na sua casa e que gozavam da sua riqueza, agora estavam apontando o dedo para Jó. E quantas vezes a gente não aponta o dedo contra o nosso irmão? Quantas vezes a gente não chega diante do nosso irmão e diz: você está passando por isso porque você está em pecado, você está passando por isso porque você não vai para a igreja, você está passando por isso porque você não lê a Bíblia, você está passando por isso porque você não ensaia, você está passando por isso porque você não estuda. E a gente se torna juiz sobre o nosso irmão. E Deus está dizendo, através desse testemunho, que ele é justo e que ele é fiel, porque ele se mantém na fé. Mas faltava uma coisa em Jó, que era justamente Jó descer diante de Deus com as suas chagas, com as suas enfermidades, que a 1 quilômetro de distância as pessoas sentiam a podridão da sua carne. Mas Jó disse: eu vou entregar os meus amigos a Deus, eu vou orar por eles, eu vou entregar a minha oferta por eles, mesmo que eles estejam apontando o dedo sobre a minha vida e me dizendo que eu sou pecador, eu vou orar por eles, eu vou ofertar por eles. E naquele momento que Jó ele quebrou a última aresta desse relacionamento com Deus, Deus restituiu 2 vezes aquilo que ele tinha. Ele restituiu em dobro aquilo que Jó tinha, que era a sua riqueza. Devolveu seus 10 filhos, que Jó não precisou um único dia orar por nenhum, porque vieram os 10 consagrados ao Senhor. Toda a sua riqueza era intocável, porque aonde ele botava a mão virava ouro. Mas Jó continuou com a sua fé. E qual é a promessa de Deus através do Santo Espírito para a nossa vida, irmãos? É que a gente tenha uma comunhão tão perfeita com Deus, que Deus ele vai dar testemunho da tua vida e da minha diante de todo o céu. Ele vai dizer diante de Satanás: está vendo o meu filho, está vendo a minha filha, ela é justa, ele é justo, ela é fiel, ele é fiel. Eles são justamente consagrados a mim, não importa o que eles façam, porque eles querem comunhão comigo. E quando a gente olha para a nossa própria vida, num momento tão importante que é justamente a Santa Ceia do Senhor, que nós vamos ministrar já já, a gente vê que a gente precisa dessa comunhão perfeita com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vê que a gente precisa estar totalmente com nossa alma voltada a Jesus, entendendo que o que a gente vai fazer não é qualquer coisa. A gente não vai comer um pão feito por mãos de homens simplesmente. A gente não vai beber de um vinho industrializado pelo homem simplesmente. A gente vai cear com o próprio Cristo. Justamente na sua presença nós vamos dizer para Ele: nós temos comunhão contigo, Senhor. Nós estamos alinhados com o Senhor, não importa a situação que nós passemos, porque nós cremos na Tua Santa Palavra. Nós acreditamos que tudo aquilo que o Senhor plantou na nossa vida, através de uma aliança estabelecida diante do Teu altar, ela não vai se quebrar jamais. Ela jamais vai se perder, porque nós cremos no Deus que nós servimos. E nós estamos hoje nesse memorial, que é a Santa Ceia do Senhor, entregando e confirmando ao Senhor essa nossa comunhão de fé, esse nosso relacionamento perfeito com o nosso Deus. Então, irmãos, vamos abrir o nosso coração para que Deus Ele fale mais conosco, que a palavra que foi ministrada nessa noite possa ficar latejando no nosso ser, e que a gente comece a olhar para dentro de nós
olhando aquilo que realmente não cabe nessa verdadeira adoração e dizendo: eu vou corrigir as minhas más ações, eu vou corrigir aquilo que não está perfeito no meu relacionamento contigo, Pai, porque para mim o Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Não importa a minha riqueza, não importa aqueles que me rodeiam, não importa qualquer coisa que seja, mas o Senhor é mais importante para a minha vida. E eu agradeço, irmãos, a oportunidade que nós tivemos para poder trazer a luz do Espírito Santo